Olá, sejam bem-vindos ao Mentes que Transformam, o podcast onde histórias reais, aprendizados e estratégias se encontram para transformar sua relação com o dinheiro. Eu sou a Thaís e no episódio de hoje você vai descobrir como pequenas mudanças na sua mentalidade podem transformar o seu futuro. Então ajuste o volume, venha se inspirar com a jornada da nossa convidada, uma mulher que tem transformado carreiras com um olhar cirúrgico sobre imagem, comportamento e propósito. Ela que é consultora de personal brand e criadora do método Power Persona. Se você acha que imagem é só vaidade, espera para ver o que ela vai contar aqui hoje. Com vocês, Giza Ferreira. Boa noite. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo Seja nosso. muito bem-vinda. Bastante. É um prazer pra gente ter você aqui, viu? Ô Giza, já vamos começar com a pergunta: o que é uma personal brand? Personal brand é a gestão estratégica da percepção que as pessoas têm do seu valor, de quem você é, né? Então, não é sobre criar um personagem, não é sobre aparência só. É intencionalidade, é estratégia, é consistência, né? Então, muita gente confunde isso somente com aparência. Elas associam, né, a Associam, aparência. Então, o personal brand é só para a gente cuidar da aparência, né? Não é só da imagem, mas da aparência, porque imagem é muito mais que aparência, é comunicação e comportamento. E aí, eu digo não, porque o branding, ele trabalha comunicação, ele trabalha comportamento, ele trabalha posicionamento, né? E imagem sem posicionamento é só uma estética. A aparência, né, sem um posicionamento, é só estética. Então, não adianta você postar uma opção de foto bonita se você não tem posicionamento. Isso fica vazio, né? Então, no fim, você não tem um branding forte para seguir uma comunicação assertiva do seu valor. Entendi. Então, branding Muito é gestão. É um conjunto de coisas. Sim. E você falou de comunicação, e comunicação dentro do mercado financeiro, que a gente fala muito sobre o mercado financeiro, é extremamente importante, né? Tem muita gente que tem dinheiro, mas não sabe se comunicar. Principalmente nas finanças entre casais. A gente fala muito quando eu falo sobre educação financeira. E você comentou comunicação. Então, no seu negócio também comunicação é extremamente importante. É extremamente importante e, além de ser importante, ele precisa ser estratégica, né? Não é qualquer comunicação, não é simplesmente você pegar e falar qualquer coisa, criar qualquer conteúdo ou fazer uma palestra sem um propósito, né? É sempre criar conteúdo, falar, né? E saber contar uma narrativa sobre o porquê você faz o que você faz e o que você faz, o que você resolve para as pessoas, né? E essa comunicação assertiva é o que muda os resultados dos negócios. Tanto, né, em serviços, né, quanto em produto também. Isso se aplica para qualquer área. Qualquer área. Porque uma marca que venda produtos físicos, ela vai precisar trazer para o cliente uma experiência. Porque hoje os clientes, eles não compram mais os produtos. Eles compram os valores das marcas, né? O posicionamento da marca no mercado, o que a marca defende, né? Se aquela marca usa produtos naturais, se ela faz teste em animais, né? Se é um produto orgânico, enfim. As pessoas estão comprando essas experiências e esses valores das marcas, né? Assim acontece também com o serviço, né? Então, se você não tem uma comunicação assertiva do porquê você vende o que você vende, assim como as marcas de produtos, você não consegue ser assertivo com o seu público, né? Falar diretamente com ele. Então, por isso que é importante e isso é tanto para serviços, quanto para produtos. E quando você fala do seu trabalho enquanto personal branding, você tem um público-alvo. O seu público-alvo seriam os empresários? Isso. Hoje, o meu público-alvo são empresários, né, empreendedores que querem se destacar, Sim. que querem aí se tornar memoráveis, e não é sobre se tornar influencers ou blogueiros, né? É se tornar influenciadores dentro do nicho, né? Autoridade dentro do nicho. Porque hoje o mercado ele está muito saturado de informação, né? Então, é tanta informação que a gente tem ao longo de um dia que a atenção virou ali um ativo caro, né?
E aí, se você não consegue chamar essa atenção, não só pela aparência, mas até mesmo pelo conteúdo que você vai falar, pelo aquilo que você vai explanar, você não consegue manter uma conexão. Porque são muitas interações. E não são só com pessoas que fazem o que você faz, mas com comida, com viagens, com acidentes, com tragédias, com notícias, com políticas. Então, você precisa se preocupar nessa comunicação direta com o seu público. Porque não é só simplesmente criar um conteúdo ou criar uma palestra ou até mesmo criar um produto aleatoriamente achando que vai atender todo mundo, porque não vai. E você tem um caso prático de algum cliente que, sei lá, talvez transformou a sua carreira no modo que se comunicava e você conseguiu fazer esse trabalho? Sim, eu tenho uma cliente que ela é advogada e ela é previdenciária e na época ela falava muito com motoristas de ônibus, se eu não me engano, e obviamente que a linguagem dela para esse público era uma. E aí ela resolveu escrever um livro sobre previdência para médicos. E ela me procurou com a ideia de transformar a imagem para gerar mais conexão com esses médicos, né? Porque ela precisava vender a obra dela, que era para esse público. E a gente fez todo um trabalho de imagem, de comportamento, de comunicação, de linguagem, para que ela se conectasse mais com esse público, né? E aí foi muito assertivo, inclusive até no dia do lançamento do livro, é perceptível a mudança dela na aparência, né? E como a aparência dela estava muito conectada com aquele ambiente de médicos, né? Da saúde, enfim. E então, ela foi um caso e hoje, graças a Deus, ela tem grandes resultados com essa parte, né, do público, porque ela continua atendendo um outro público, só que ela precisava falar com esse público de maneira diferente. São públicos que vivem em situações completamente diferentes, têm dores diferentes, né? Sim. Então, nunca vão conseguir, numa única mensagem que você queira falar com os dois, conseguir atingir eles, porque um vai ter uma dor, o outro vai ter outra. O que é um problema para um, talvez não seja para o outro, né? Então, ela foi mais assertiva. Então, essa foi um caso. Quando a gente pensa no mix, né, principalmente para empresas que vendem serviço, né, que é algo que não está tangível ali, né? Eu costumo dizer que a gente precisa aprender a gerar confiança, porque acho que eu, particularmente, sou assim, eu compro de quem eu sinto confiança. Então, quando a gente pensa em aparência, aí é uma pergunta, é a mesma coisa que estão relacionados? Então, a aparência, a autoridade e a técnica que eu tenho que ter para poder saber falar do meu serviço, estou falando especificamente de serviço, para gerar confiança, uma coisa puxa a outra? Primeiro você tem que entender que confiança são pequenas ações repetidas positivas. São sinais positivos que se repetem, né? Mas o primeiro contato, a primeira impressão que você tem com a pessoa, aquilo ali já pode e vai gerar ou confiança ou não. E por isso a importância dessa aparência, da imagem, da aparência do produto, da aparência da pessoa, porque é o primeiro contato. E certamente esse primeiro contato vai ser inconsciente. E a pessoa não vai pensar, ai, confiei nessa pessoa. Não, o cérebro vai conseguir captar algumas coisas nessa pessoa que vão remeter a uma confiança. E a partir daquilo, obviamente que a confiança vai gerar um pouco mais de conexão, e a conexão vai gerar o resultado, e o negócio vai gerar resultado. Então, eu acho que é muito de você não só ter habilidade, mas a técnica precisa ser, obviamente, né? Você vai falar em algum momento, você vai se apresentar, você vai apresentar o seu negócio. Mas não esquecer que o primeiro contato que você vai ter com a pessoa, certamente vai mudar ali se ela continua a te ouvir ou não. Porque ela vai estar te ouvindo, mas ela pode não estar confiante naquilo que você vai falar. Então, ela não está aberta para ouvir a sua proposta, o que você tem para oferecer. Porque você não gerou essa confiança de imediato nela. Por isso da importância tão grande da primeira impressão. Quanto tempo leva para o cérebro formatar essa primeira impressão? São milésimos de segundos, milésimos de segundo. Já tem vários estudos que falam sobre isso, inclusive um estudo já bem antigo, de 2002. Só que ainda as pessoas, elas não levam a sério, né, essa ferramenta, que é simples, né? Todo mundo tem a sua imagem, a gente só precisa fazer um alinhamento com a mensagem que você quer passar.
E aí, a partir disso, você já tem 50% do teu caminho já percorrido, porque a pessoa já gerou uma confiança em você, e aí ela vai deixar o caminho aberto para você falar sobre o que você oferece, o que você resolve, e aí são as técnicas que você tem que ter de estratégia para falar sobre o seu negócio, né? Isso também faz parte da nossa construção de marca, né? A gente saber fazer uma história, contar uma narrativa sobre o porquê que a gente vende isso, o que isso resolve. Acho que a grande dificuldade hoje para a maioria dos empreendedores e empresas também, é dizer, falar para o público de maneira, como se contasse um storytelling, de uma maneira que realmente envolva, que gere desejo. Acho que a maior dificuldade hoje é essa. Tá. Acho que eu respondi, você perguntou. Sim, muito bem. Ô Giza, e você acha que é possível ter sucesso financeiro sem a gestão da própria imagem? Olha, até mas assim, o caminho vai ser mais difícil, né? Porque é como eu falei, se você tem uma primeira impressão boa, você já gera uma confiança, né? E falar de finanças ou falar de qualquer coisa que vai envolver esse nível de confiança, você precisa se preocupar com esse primeiro impacto, com essa imagem, com a aparência, a maneira como você vai se apresentar, a maneira como você vai mandar um e-mail, se esse é o primeiro contato, se é uma mensagem no WhatsApp, como é que é essa mensagem no WhatsApp? Como é que tá a tua foto no WhatsApp? Com cachorro, papagaio, periquito, filho, né? A viagem, não dá, porque é o primeiro contato que a pessoa vai ter. Às vezes não é nem com você pessoalmente, às vezes é só com o teu WhatsApp, né? E como é que tá isso? Então, todos esses pontos são primeiros contatos. E é muito bom, e é muito importante ter tudo isso muito bem alinhado. Você fala muito sobre comportamento, né? E comunicação autêntica. Como isso se conecta com o brand e o mercado? Então, essas duas, tanto a comunicação quanto comportamentos, elas são completamente inseparáveis, né? A sua comunicação e o seu comportamento, eles falam mais sobre você do que o seu currículo. Então, hoje, o mercado, eu não sei se vocês já viram em algum lugar, mas eu li em 2 livros que fala sobre a mudança, né, do mercado. Então, hoje, quantas pessoas são contratadas sem um nível superior? Isso porque elas são bem relacionadas, elas são tecnicamente habilidosas e elas têm um comportamento adequado para aquela empresa, uma comunicação. E aí, elas têm um valor que há 10 anos atrás as pessoas não tinham. Sim. Então, hoje, a comunicação e o seu comportamento, ele vai falar muito mais sobre quem é você do que o que você já fez ou o que você já estudou. E tem uma coisa muito interessante e sensível. Então, agora, pelo que eu entendi, a mensagem também não é só para o empresário, né? Você acabou de falar que as pessoas que, de repente, queiram uma oportunidade de emprego e não tenham conhecimento técnico suficiente, tem uma forma ali dela saber se posicionar para poder ser encontrado. Claro. Agora vai uma pergunta. Se, nesse momento, o currículo, que é a parte técnica, a formação, não está sendo observado pela empresa, como que as empresas enxergam essas pessoas através dos seus posicionamentos? Rede social? Sim, através da rede social, mas é claro que, normalmente, a busca por esses colaboradores acontece nas redes sociais ou até mesmo através das empresas de RH, né? Que fazem essa busca. E, normalmente, elas fazem essa busca por habilidades também, né? Então, hoje nas redes sociais, algumas redes como o próprio LinkedIn, ele já vai colocar ali na hora de fazer a busca, ele vai colocar as habilidades e as competências como primeiro, como primeiros dados de busca. Então, às vezes a pessoa tem habilidades e competências porque teve experiência, mas não tem uma formação, uma pós-graduação, mas ela tem essa habilidade, essa competência, porque talvez ela tenha feito isso numa empresa, ela passou de um cargo para outro na empresa e acabou desenvolvendo essas habilidades, essas competências, né? Então, é através dessas redes que normalmente as empresas de RH conseguem descobrir esses talentos, né? E normalmente essas pessoas, elas talvez não se posicionem tão bem, né, dentro das redes sociais, porque hoje eu percebo que as pessoas usam pouco a rede social para falar sobre o que fazem, né? Até mesmo pessoas que trabalham, né, em CLT e tudo mais. Mas essas pessoas, certamente,
elas têm um poder, né? Alguém já utilizou um serviço, ele tem uma experiência numa empresa que tem uma marca que tem peso, né? E isso tudo vai acabar contando para ele como bagagem, né? Então, todo mundo deve se posicionar, inclusive mesmo se você for colaborador de uma empresa, né? Não precisa ser empresário nem empreendedor para se posicionar. Todo mundo deve fazer isso. Eu tenho uma opinião que muitas vezes gera polêmica sobre posicionamento de rede social. A minha opinião é a seguinte, a gente entrevista algumas pessoas para trabalhar com a gente, e é normal que as pessoas tenham a rede social ativa, né? Só que a gente se depara com muita gente que separa as redes sociais, né? Eu tenho uma rede social pessoal e eu tenho uma profissional. Isso me gera uma certa estranheza, me causa uma certa estranheza, porque no meu ponto de vista, aí é só a minha opinião, quero ouvir a sua, as coisas se misturam. Então, se eu tenho o objetivo, né, de causar ali a minha imagem, a minha autoridade, transmitir confiança, eu preciso ser quem eu sou na essência. Então, eu preciso, acima de tudo, assumir o meu papel enquanto profissional daquela área, mas que as coisas se misturam. Eu não gostaria de comprar de alguém qualquer produto ou serviço de um perfil ali que é extremamente profissional. Eu quero saber quem é a Giza, quem é a Thaís, que estão por trás, quem é o ser humano, qual o posicionamento, como que ele pensa, como ele age e tal. E muita gente ainda pensa em separar as redes sociais. E isso me causa estranheza. Então, agora você me disse que você quer profissional. Qual é a sua opinião? O Thiago está certo, o Thiago está errado, ou não tem certo e errado? Pois é, assim, eu não sei se tem certo e errado. Eu também tenho a minha visão quanto a isso. Eu acredito que a gente não deve separar, né? Eu lembro que quando eu comecei, né, nas redes sociais, eu separei. Eu fiz isso. Hoje em dia eu não uso mais a minha rede social pessoal, ela já está... nem sei onde que ela está fazendo da vida, ela já foi para o limbo. Mas eu tive essa preocupação. E aí por isso que eu entendo por que a pessoa faz isso. Porque ela pensa o quê? Olha, aqui eu vou ter que ser diferente. No começo eu pensava isso. Eu vou ter que ser uma pessoa diferente aqui, diferente dali. Só que isso não dá para acontecer, não dá para ser. Então hoje o meu perfil profissional, ele tem um mix da minha vida pessoal. E a gente fala que a porcentagem da postagem e da interação ali é 80-20. Então, 80% da sua vida profissional, se de fato você quer torná-lo uma fonte de comunicação do que você faz, e 20% pessoal. Então, você pode sim postar sobre a sua vida, seus hobbies, as coisas que você gosta de fazer, algumas indicações, mas ter muito cuidado com isso. Então, separar realmente é aquela sensação de criar personagem. Sim. É exatamente isso, né? E não dá para realmente a gente separar, porque você vai ter que incorporar o que você faz. Sim. Você tem que viver o que você faz. E para viver o que você faz, você tem que viver num único lugar, né? Então, você pode viver um aqui e no outro você tira a roupa e é outra pessoa. E eu ia dizer exatamente isso. Também acho que não é só nas redes sociais que as coisas precisam se misturar na vida. E eu posso lembrar até de um ex-funcionário que passou pela Lercara e teve uma situação bem engraçada, mas não sei se é engraçada a palavra, né? Foi triste, eu acho. Porque ele tinha essa separação inicialmente, foi quando a gente começou a questionar se isso fazia sentido ou não, foi bem no comecinho da operação. E aí ele criou a rede social profissional e tinha uma rede social pessoal, né? E aí ele começou a fazer o contato com as pessoas que ele mais tinha relacionamento, para poder apresentar o trabalho para essas pessoas. Olha, eu queria apresentar meu novo desafio, ele tinha acabado de entrar na empresa. E aí, quando ele começou a conversar com essas pessoas e explicar, ele tinha uma didática muito boa, ele tinha uma técnica muito boa, até porque ele era do mercado financeiro. Só que na vida pessoal dele, ele não transmitia uma confiança para as pessoas que mais são próximas dele. E aí, como que a gente conseguiu comprovar que ele não conseguia? Porque as pessoas que ele fazia a apresentação, que ele levava o conhecimento do que de como a gente trabalha, ligavam depois na empresa para perguntar se ele trabalhava lá. E a partir daí, isso começou a me despertar, falou, mas não é só rede social, acho que a gente precisa também entender o seguinte, se eu quero viver de alguma profissão, seja ela qual for, as coisas se misturam também no dia a dia. Exatamente. Também enquanto você está no seu círculo social, com amigos, com família, e não só a rede social. Por isso que eu não sou a favor de ter duas redes sociais. Sim, eu tenho que ser quem eu sou. Eu tenho que saber me posicionar numa roda de bar, num restaurante, numa festa em família e também dentro da empresa.
correto? Não, e você é a mesma pessoa em todos esses isso. ambientes. Então, você tem que incorporar o seu profissional em todos esses ambientes. Porque você pode estar exatamente vendendo em todos esses ambientes, de alguma maneira, o que você faz, o seu serviço, ou por que você faz, ou o seu produto, qualquer coisa. Então, a gente tem que pensar que, uma vez que a gente faz, e isso eu penso que está muito na mente de quem faz o que ama, né? Quem não faz o que ama não consegue ver dessa mesma maneira, porque talvez em algum momento da minha vida eu também tenha feito algumas coisas que eu não amava, então eu não encarava desse jeito, né? Então, quando a gente faz o que a gente ama, a gente consegue estar em todos os ambientes sendo aquele profissional. E você tem Perfeito. orgulho de falar sobre Sem isso, dúvida. porque você vive, está no seu sangue, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Tudo bem. Ô Giza, no nosso mercado, que é o mercado financeiro, o que a gente vê é que são muitos profissionais mais técnicos, como você falou, né? As pessoas se preocupam com a técnica, querem passar o produto ali, e às vezes as pessoas nem entendem direito o que a pessoa está falando. Quais dicas práticas você daria para quem quer transformar conhecimento técnico em marca de valor? Falando agora desse mercado financeiro especificamente, né, e já falando sobre essa pequena característica de ser técnico demais, trazer clareza, né, acessibilidade a esse conteúdo, ao que faz, é muito importante. Certamente uma empresa que fala sobre o mercado financeiro, e hoje foi muito engraçado porque eu fiz uma reunião com um rapaz que é consultor financeiro, e ele falou, Giza, não, que eu quero fazer palestra e tal sobre mercado financeiro. Eu falei, olha, eu nunca assistiria uma palestra sobre mercado financeiro. Eu falei assim, Zé, vamos assistir uma palestra? Não vou, porque não vou. Não é isso que eu quero. Agora, se você falar assim, Gisele, vou fazer uma palestra para dizer como que você consegue ganhar X até 6 meses, Y até daqui 1 ano. Aí o negócio fica diferente. É o desejo. A linguagem foi acessível à minha dor, entende? Então, ele sabe o que o mercado financeiro é importante, mas eu não sei. Então, se ele vem para mim e diz, eu vou fazer uma palestra do mercado financeiro, não me gera desejo. O que é difícil hoje na comunicação das pessoas é falar sobre as dores e não tecnicamente sobre como faz, o que faz, por que faz, né? Tem que ser mais voltada essa comunicação para o que realmente impacta emocionalmente nas pessoas. E uma dica importante é essa, é impactar emocionalmente, é trazer essa dor do cliente como título para uma palestra, como título para um vídeo, como uma headline para um conteúdo, porque isso sim vai gerar desejo e as pessoas vão se conectar. Porque você tinha falado uma coisa que é muito interessante. Eu não gosto de ver um Instagram ou uma rede social tão técnica. Por quê? Porque a gente quer conexão. As pessoas, elas Pessoal, querem ver, né? as pessoas, elas querem ver quem está por trás. Sim. As pessoas querem ver quem é que faz parte daquela empresa, qual que é a cara da empresa, qual que é o tom das pessoas que estão lá, como elas falam, né? É acessível, é técnico demais? Pode ser que algumas pessoas se identifiquem com muito técnico, mas serão pessoas da mesma área, não serão clientes, né? Que vão usar aquele serviço. Então, uma dica importante é pensar no seu diferencial como empresa, ser acessível, né, para poder explicar esse diferencial, ter menos termos técnicos para que as pessoas possam entender de fato a simplicidade daquele serviço na vida da gente, Sim. né? Porque para quem se formou naquilo é muito óbvio. Só que quem está vendo de fora aquilo é bem mais complexo e às vezes foge completamente da realidade da pessoa. Acho que essa é uma dica, algumas dicas que eu posso dar. E é o que você falou, não se torna interessante, né? A pessoa Não se passa torna ali desejável. o conteúdo e não entende o que a gente está falando, se for muito técnico e não... E pensa que tem várias pessoas Sim. fazendo exatamente a mesma coisa, às vezes falando exatamente a mesma coisa, que é a técnica. Olha, a gente tem esse produto, olha, a gente tem um consórcio, olha, quantas pessoas vão vender o consórcio? Sem dúvida. Né? Eu lembro que eu vi um vídeo na internet de um empresário que vende ar-condicionado. E esse vídeo me chamou bastante atenção. Porque ele contando que quando ele ia para a rede social
para vender o produto dele, ele falava na rede social antes que ele não conseguia ter sucesso em vendas. Ele falava assim, olha, eu tenho aqui uma máquina de ar-condicionado da marca tal, ela gela em tantos segundos, ela é da cor branca, ela tem X espessura, centímetros, não sei o que, ela é super tecnológica. Ele falou que ele não conseguia vender, ele não entendia por que ele não vendia, sendo que o produto dele era tão bom. E aí ele falou, eu passei a mudar. Aí você falou das dores, eu lembrei dele. Ele falou que ele fez um vídeo assim, olha, para você que tem um ar-condicionado pingando dentro da sua casa, esse vídeo é para você. Ele falou que ele começou a bombar de venda. Porque é isso, né? Tá atingindo ali a dor das pessoas. É, as pessoas não estão preocupadas com... tudo bem, na hora que a gente vai comprar um ar, a gente até pensa na potência e tudo. Mas essa não é a maior preocupação. O ar, ele tem que atender você, ele tem que não te trazer problema, ele não pode ficar pingando na sua sala e acabar com seu móvel, sua pintura, seu piso, enfim. São coisas que vão gerar muito mais desejo e atenção, que, como a gente falou, hoje a atenção é um dos ativos mais caros, né? Então, todo mundo está buscando atenção. Agora, como é que você vai gerar desejo falando sobre as características do produto? Tecnicamente, né? É. Então, realmente, não... assim também acontecem para os serviços. Sim. Tecnicamente, falar, olha, você vai fazer isso, a gente vai entregar aquilo, tá bom, todo mundo faz isso. A pessoa vai passar direto. Quem é que não entrega isso, não entrega aquilo? Agora, se você fala sobre uma dor que que não só você resolve, mas que você resolve e talvez você resolva de uma maneira especial que você, de repente, criou, aí sim, isso vai gerar um desejo. Porque você está trazendo o seu diferencial em cima de uma dor que você vai resolver. Porque tudo que a gente vende, tudo, desde o produto, desde essa caneca, tudo é para resolver um problema. Sim. O microfone é para ter um volume melhor. Então, tudo vai resolver uma dor. Só tem que saber como é que você vai comunicar isso. Agora eu tenho uma pergunta aqui que nem está no roteiro. Né? Vamos lá. Quando a pessoa sabe que ela precisa mudar a sua imagem, ela está disposta a isso, mas no fundo ela não consegue sustentar essa mudança porque ela acha que de alguma forma essa transformação que ela precisa, né, no posicionamento, não vai conectar com quem ela é na essência. Pois é que assim, ó, quando a gente passa por um processo desse de personal branding, a gente trabalha bastante autoconhecimento, principalmente na parte da aparência, porque muitas vezes a gente pensa que gosta de algumas coisas. Na verdade, a gente está sendo influenciado pelo ambiente. Então, a gente compra porque a gente viu todo mundo usar. A gente compra porque a gente viajou, foi para fora e chegou lá, tinha um outlet, aí você comprou. Você nunca está comprando tudo dentro do que você sabe que vai comunicar. Você está comprando porque o ambiente te influencia. Você vai numa loja, o vendedor fala que você tá bonita, que ficou legal, que tá na moda, que isso, que tá mais barato. Aí você vai lá e compra. Então, no fim, normalmente, os clientes não sabem o que eles gostam. E não sabem por que eles se vestem daquela maneira, não sabem por que usam aquelas coisas. Eles sabem que o ambiente certamente influenciou isso. E aí, quando a gente faz uma consultoria de personal brand, a gente trabalha autoconhecimento e um teste de estilo, a gente faz um diagnóstico para o cliente entender quais são os meus estilos, porque a gente não tem um só. Quais são os meus estilos? Por que eu tenho esse estilo? Porque cada estilo, né, tem um porquê. Existem algumas características, inclusive de personalidade dos estilos, né? Então, você vai entender por que você é aquele estilo. Eu entendi por que eu não gosto de tal coisa. Entendi porque isso aqui não... Entendi porque eu não gosto de muita cor. Porque eu não gosto de preto, porque eu não gosto de branco. Você vai começando a entender, porque aí você vai falando, tá. E aí você vai aprendendo a comprar, você vai aprendendo a dizer não. Então, vai ter coisa que as pessoas vão te oferecer e você vai dizer, não, isso não faz parte do meu estilo, isso não comunica a minha personalidade. Porque a aparência, a personalidade, a aparência, ela é uma comunicação da nossa personalidade. E por que fica tão confuso para muita gente? Porque as pessoas usam a roupa, os acessórios, como meio de pertencimento. Então, muitas vezes, elas compram não para transmitir a sua personalidade, mas para pertencerem a um grupo que estão usando aquilo, que tem aquilo,
Entende? Então, Sim. assim, no fim, essa pessoa que está preocupada em perder a essência, na verdade, ela vai encontrar. Ela vai começar a entender o que ela gosta, por que ela gosta, e como a gente vai trabalhar em cima disso para melhorar cada ponto que ela precisa deixar ali mais claro o valor dela como marca pessoal. Mas aí essa transformação também, ela não pode ser tão radical, né? Precisa ter um equilíbrio. Dificilmente, é. Porque aí, então, mais uma pergunta. Então, até onde vai o ajuste estratégico dessa pessoa que tem intenção de se transformar, até uma armadilha para ela mudar completamente a personagem, criar um personagem, né? De repente, Não, é. Não, se a pessoa tem esse direcionamento, né, com um profissional, dificilmente ela vai criar um personagem, porque nós, profissionais de branding, a gente tem ali algumas ferramentas e a gente vai direcionar, olha, partindo desse aqui para cá, você já talvez não se sinta confortável em alguns ambientes com isso. Nunca aconteceu de criar um personagem no seu trabalho? Não, eu já tive uma cliente que ela queria... Conta então pra gente, vai. Que ela queria criar um personagem, na verdade ela se espelhou numa outra pessoa e eu expliquei para ela que a gente não poderia trabalhar com os códigos visuais da outra pessoa que ela estava tomando como referência, porque aquela pessoa tem uma outra comunicação, outra personalidade. E por mais que ela admirasse, a gente poderia trabalhar aquilo dentro do que do estilo dela, da personalidade dela, né? Só que foi muito difícil, porque na verdade ela me contratou porque essa outra pessoa tinha me contratado. Então ela esperava que eu fizesse o mesmo com ela, só que eu não coloco as pessoas numa caixinha. Sim. Né? Então cada um vai ser de uma maneira diferente, porque cada um vai me trazer uma necessidade diferente. Dizer, eu quero comunicar força e poder. Não, eu quero comunicar um pouco mais de delicadeza, ser mais feminina. Então eu não vou poder fazer igual para todo mundo. E, obviamente, que ela queria fazer igual, porque ela tinha aquilo como uma boa referência. E eu expliquei, não vai ter como. Tanto que eu, assim, não continuei esse trabalho, porque, para mim, esse tipo de trabalho não funciona. Eu não vou colocar ela igual a outra pessoa, Sim. porque ela mas quer. eu fiquei com uma dúvida. Como que você identifica se a pessoa pode comunicar força e poder? Então, vamos supor que eu queira comunicar força e poder. Como você sabe que, de repente, combina comigo ou não combina comigo? Você vai me falar? Não, então, eu não vou te falar. Não, até vou te falar em algum momento, de uma maneira bem... Mas você tem algumas estratégias para identificar tem se a algumas linha que a pessoa ferramentas. quer, de fato, vai ser bom para ela. Então, a gente tem algumas ferramentas e é importante ter essas ferramentas. Por quê? Porque as pessoas não conseguem dizer o que elas querem. Sim. Elas Ou não Chega com a sabe, foto né? de uma modelo e fala, Giza, as nem eu pra cabeleireiras façam nutricionista. isso. É que nem eu pra nutricionista, eu já mando pra ela, eu quero ficar assim. É isso. Ou chega lá, a cabeleireira, olha, eu quero esse cabelo aqui. Aí você não fica Pois contente é. com o resultado. Não, então, o que acontece com essas pessoas? A gente precisa dessas ferramentas para elas conseguirem ir soltando o que de fato elas querem. Ok. Porque se você chegar para você e falar, Thiago, me fala o que você quer comunicar. Você vai pensar uns 5 minutos, aí vai falar 3 palavras, mas de verdade você não vai conseguir me dizer exatamente o que Às você vezes nem quer. sabe, né? Não sabe. Você vai começar a contar isso para mim num outro momento, quando a gente fizer uma entrevista. Depois você vai preencher alguns documentos. E isso vai começando a me trazer ali bagagem para começar a entender. E a pessoa gosta disso. Não, ela já não gosta daquilo. Ela tem essa personalidade que ela não aceita certo tipo de coisa. Os valores dela são esses, a personalidade dela é essa, o comportamento dela normalmente é esse. Então, obviamente, não vai se encaixar. Então, uma pessoa, vou dar um exemplo, tá? Uma mulher, vamos supor, muito delicada, fala baixo, né? Tem toda uma aparência... Viu que eu até mudei a voz, né? Toda uma aparência suave, uma aparência suave e romântica. Essa pessoa chega pra mim e diz, quero transbordar poder. Não vai dar. Sim. Você entendeu? Ela pode sim, em alguns momentos, a gente trazer mais força no visual dela, mas ela não vai conseguir mudar radicalmente para isso, porque não é ela. Então, o que a gente vai fazer? Vamos trazer uma força num corte de cabelo, a gente vai trazer uma força nos elementos de design que ela vai usar, um brinco, um cordão, talvez na cor do cabelo, né? Como vai usar o cabelo, as roupas, a gente pode trazer cores mais fortes, mais intensas, em vez daquela cor muito suave, só que eu não vou poder mudar a essência dela. Então, não dá para ela querer, de uma hora para outra, simplesmente se tornar uma mulher forte, poderosa, Sim.
e sensual. Não dá. Não dá. Não dá. Porque ela mesma não vai se sentir confortável. Por mais que a pessoa queira compartilhar daquela comunicação, talvez naquele momento, Não vai sustentar ela não por vai muito sustentar, tempo. exatamente. E eu tento deixar isso claro. Ô Giza, vamos lá para a próxima pergunta. Você estudou economia comportamental e ciência cognitiva. E o que essas ciências têm a ver com imagem e carreira? Essas ciências, elas estudam sobre o comportamento, né, das nossas decisões, das nossas tomadas de decisões. E as nossas tomadas de decisões são no inconsciente, né? E um efeito que ele é muito inconsciente é o efeito halo, que é quando a gente julga exatamente esse efeito que eu falei da primeira impressão, que é quando a gente julga se é confiante ou não pelas características da pessoa, naquele primeiro momento, sem ela nem ter falado com você. Só de você visualizar a roupa, o cabelo, a tatuagem, o óculos, tudo, você já vai conseguir fazer ali um alinhamento. Uma leitura. E essa leitura faz com que você tenha confiança ou não naquela pessoa, naquele momento. Né? Então, essas ciências, elas estudam essa tomada de decisão, né? Se a gente vai se abrir para ouvir o que o outro tem para dizer ou se a gente não vai. E aí, obviamente, a pessoa vai falar, mas você pode estar fechada, porque talvez a aparência da pessoa não foi confiável. E aí seu cérebro já vai fazer, não. E aí qualquer coisa que essa pessoa fala não vai entrar positivamente para você. Você sempre vai ter uma desconfiança, porque a primeira impressão não gerou confiança. Então, acho que a gente tem uma grande dica para dar aqui, ó. A gente gosta de dica, hein, gente? Então, vamos lá. Quando a gente fala de uma atividade de empresa, a gente tem o departamento de vendas que acaba sendo o coração de uma empresa. Claro. Né? E, inclusive, na Lercara tem uma área de vendas. E é muito comum, às vezes, a gente ver aquele vendedor que trabalha duro, trabalha bastante, se conecta com as pessoas, traz as pessoas para apresentar o trabalho, faz a reunião, e às vezes não tem aquela facilidade de venda. Se você tivesse que deixar uma dica para o vendedor que quiser, que queira aumentar a sua performance em venda, eu não estou falando só da nossa atividade financeira, mas para qualquer vendedor, né, que queira vender mais, que queira aumentar a sua performance, mesmo trabalhando muito, está fazendo muita reunião, mas não está convertendo em venda, qual é a dica que você pode deixar para esse vendedor? Primeiro dizer para essa pessoa que primeiro as pessoas compram quem a gente é, depois elas compram o que a gente entrega, né? Então, estar muito alinhado com a comunicação do que você vende é muito importante. Então, se eu vendo banana na feira, não dá para eu estar de terno lá. Sim. Não estou comunicando. Agora, se eu vendo investimento, eu preciso estar alinhada, né, com a minha aparência e com toda a minha comunicação e meu comportamento, desde o momento em que você faz uma reunião online até o momento que você encontra com o cliente, né, presencialmente, você tem que estar muito alinhado com o tamanho da importância que seu serviço é. Perfeito. Então, cada vez mais, se eu tenho um serviço que ele tem um nível mais alto, então você precisa estar vestido de maneira adequada a esse serviço. Porque esses clientes certamente têm experiências diferentes, né? Então, cada cliente, obviamente, de cada produto, inclusive vocês devem ter vários, podem ter experiências diferentes. E aí você tem que estar igual. Para quê? Para gerar confiança. Sim. Que quando você entrega para a pessoa uma imagem familiar, e é isso, a gente não vai dizer que parece com um familiar nosso, mas qualquer coisa familiar. Nossa, mas você é careca aí, parecia com meu avô. E eu gostava muito do meu avô, vamos supor. E aí a pessoa já se conecta com você. Giza, mas aí se não tiver nada que me conecte, sempre tem. A gente sempre vai dar um jeito. Até porque se você está muito bem alinhado, se você está muito bem vestido, isso já vai gerar na pessoa uma confiança. Exato. Porque a gente sabe o que é bom, a gente sabe o que é ruim, a gente sabe o que é bonito, o que é feio. A gente tem essas referências da nossa vida, né? E isso já vai gerar certamente confiança. Muito então, bem. se preocupar bastante com esse primeiro impacto com o cliente. Muito pensando que ele compra você primeiro. Vai ter um monte de vendedor vendendo muito mais agora. Sim. Legal. Explica pra gente o que é o método Power Persona. Então, esse método eu criei para ajudar profissionais e marcas a se tornarem memoráveis dentro do seu segmento. E como eu falei, não é tornar ninguém um blogueiro ou um influencer. É sim tornar uma autoridade dentro do segmento. Aumentar seu faturamento através
da sua percepção de valor, né? Então, ali são 6 encontros online que a gente faz através de ferramentas que são práticas e materiais que eu envio e análise também de estratégias, enviando para o cliente um plano estratégico sobre tudo que ele precisa comunicar e tudo sobre a sua marca, não só sendo de marca pessoal, mas também podendo ser de marca empresarial, né? Toda essa comunicação, desde o seu propósito, sobre o que você entrega, aonde você precisa estar, quais os canais de comunicação, como é a sua presença digital, tudo isso está incluso nesse método. Então, são estratégias para aumentar aí a percepção de valor. Está voltado para o empresário, que tem uma empresa. Também. Voltado para o empresário e também para empreendedores, profissionais liberais também, né, que médicos, advogados, Sim. enfim. Não necessariamente precisa ter uma empresa, então, para contratar o... Não necessariamente. Power Persona. É uma mentoria, Muito não bem. precisa. Legal. Tá certo. E para quem está ouvindo agora e quer começar hoje a construir a própria Power Persona, Eu digo quais são os 3 primeiros passos? Eu acho que pensar primeiro sobre qual a imagem que você tem hoje, né, sobre a sua marca. Depois, pensar 3 adjetivos que você gostaria que as pessoas associassem à sua marca. Né? Isso também é muito importante, porque aí a gente tem que focar nesses adjetivos e pensar, quero passar uma imagem de confiança, então eu preciso trabalhar elementos de confiança. Né? Na minha marca, no meu site, no meu Instagram, no meu LinkedIn, na minha aparência, em tudo. E depois também eu acho que é criar conteúdo, né? Conteúdo de valor, né? Então, ensinar, inspirar, se posicionar, porque isso certamente vai trazer para essas pessoas uma percepção diferente da profissão delas, porque elas vão começar a ser reconhecidas pelo que realmente elas entregam, né? E uma outra coisa que eu deixo de dica é comece com o que você tem, né? Então, não espera estar pronto para se posicionar, porque o posicionamento ele não é você ser perfeito. Sim. Né? É aquilo que a gente estava falando. E nem criar um personagem, como você falou, É né? ser coerente, né? Então, você precisa se posicionar o quanto antes para que daqui a um ano você possa realmente estar colhendo frutos desse resultado. Porque também não é entrar na caixinha de um jeito e sair de outro. Porque as pessoas pensam que é assim, vai tomar uma pílula, aí vai sair aqui totalmente diferente, já faturando 1 milhão. Eu não prometo nada disso, né? Mas eu prometo que, com certeza, isso vai mudar ali a sua percepção como vida pessoal e profissional daqui para frente, com certeza. Deixa eu fazer uma analogia aqui para ver se a gente consegue também deixar as pessoas que estão assistindo a gente aí queiram, né, ter uma imagem mais apresentável, e a gente passa por vestimento. A analogia que eu quero fazer é o seguinte: a gente lida com investimento, a gente lida com pessoas que conseguem guardar dinheiro. Então, tem muita gente que vê o nosso trabalho como alavancagem patrimonial com o consórcio, olha e fala, quero muito, gostaria muito de entrar. Mas precisa dar um passo antes porque ela ainda não está conseguindo guardar dinheiro. Então, ela precisa fazer um exercício de olhar para dentro do orçamento, de olhar para as contas, para começar, então, a fazer um diagnóstico do que está acontecendo, para, assim, conseguir dar o próximo passo, que é guardar dinheiro, seja com o consórcio ou fora do consórcio. Para quem está assistindo e pensa assim, entendi, o que a Giza está dizendo para a gente é que a gente precisa estar mais apresentável também com a vestimenta, não só a vestimenta, a gente aprendeu isso aqui. Mas e para quem não tem dinheiro, deve estar pensando assim, meu Deus, mas agora eu vou ter que gastar um dinheiro que eu não tenho para comprar um monte de roupa de marca e eu não consigo comprar essas roupas, então eu vou ficar onde eu tô. Como que a gente pode deixar essas pessoas mais confortáveis e dizer... Vou dizer que não precisa fazer isso, né? Comprar roupas de marca não é sinônimo de estar bem vestido. Isso é importante. Então, você encontra roupas de muita qualidade nas lojas de departamentos hoje. É só saber fazer as escolhas certas. Então, como eu falei, normalmente a gente compra por influência do ambiente ou da moda, né? E aí acaba que fica um monte de coisa em casa que fica confuso. Depois você mesmo não consegue usá-las em conjunto. Então, saber do seu estilo vai facilitar muito essa compra. Não precisa... já tive clientes que a gente não precisou fazer nenhuma compra. Então, significa que muitas vezes você já tem tudo, você só não sabe harmonizar,
né? E você não sabe combinar ou não sabe em que momento usar. Porque a partir do momento que você conhece seu estilo, você sabe aonde você vai de tênis, aonde você vai de salto, aonde você vai de sandália, aonde você vai de vestido e por que você vai em cada lugar de uma maneira diferente e quais são as roupas que você vai usar em cada ambiente. Ah, Giza, mas não dá para saber tudo. Não dá, mas dá para a gente orientar e uma vez que você aprende, o resto você consegue dominar sozinho. Porque você começa a se identificar. Nossa, realmente ficou muito bom. Nossa, eu fiquei muito confortável nessa roupa. Ao mesmo tempo, eu consegui passar ali, talvez, uma seriedade, né? Mesmo eu estando de salto. Enfim, você começa a perceber que não precisa sair mudando todo o guarda-roupa para poder se vestir bem. É saber como se vestir e escolher as roupas, os acessórios num momento adequado. Naquilo que você já tem, né? Exatamente. E o bom senso, né? Se eu tenho um tênis branco, ele combina muito com o meu visual, minimamente eu tenho que deixar ele muito limpo. Ah, nem fala. Não é? Nem fala. Aprendi a lição de casa? Aprendeu. Eu espero não ver seu tênis peraí. sujo. Deixa eu corrigir. Não que o meu tênis seja sujo. É que eu ouvi a sua palestra e eu lembrei desse exemplo. Eu preciso levar Pois pro é. podcast. O meu tá limpo. E exatamente isso. Às vezes as pessoas pensam assim, eu vou comprar 3 tênis. E aí não limpa nenhum deles. E aí acaba Sim. que nunca usa porque ou que não tá limpo ou porque não sabe combinar. Mas às vezes são 3 tênis completamente diferentes do estilo dela. Diferente das coisas que ela tem no guarda-roupa. Então, no fim, ela não consegue harmonizar aquilo com nada, né? Então, às vezes você tem mas esse te serve para usar com tudo. Eu quis dizer o seguinte, às vezes não adianta você comprar um tênis, vou usar o exemplo do tênis branco, caro, né? Extremamente caro, se na semana seguinte você vai vestir ele de novo, ele tá novo, mas completamente sujo. Então, o que você vai Não adianta. passar de imagem caiu por terra. Exatamente, é igual você comprar roupa de marca também. E não saber fazer a combinação. Não adianta nada. Primeiro que as pessoas nem vão achar que ela é verdadeira. Começa por aí. Perfeito. E segundo que você vai gastar dinheiro à toa e muitas vezes não vai estar bem vestido. Sim. Porque bem vestido é adequação. É saber adequar a roupa ao ambiente que você está. Isso é estar Você é bem a favor vestido. da expressão menos é mais? Sim, eu sou porque uma vez que você não sabe o que fazer, é menos, é mais elegância e mais sofisticação. Muito bem. Giza, a gente tá chegando ao final, uma Mas pena. já? Mas Como já, não assim? deu nem uma hora, gente. Como Fiquei assim? sabendo que o outro convidado demorou 2. Fala um pouquinho, um resumo do seu trabalho, onde as pessoas te acham, Aí, vou falar. quais pessoas podem te procurar. Conta pra gente aí, quem quiser ter acesso a Giza. Então, eu tô em quase todas as redes sociais, né? LinkedIn, Instagram, Facebook, Pinterest, YouTube. Todos eles com Giza Ferreira. Então, qualquer um você vai conseguir acessar e vai conseguir falar comigo. É interessante as redes sociais que eu trabalho sempre conteúdos que podem ajudar, então convido todo mundo a estar por lá e se quiser me contatar também, me contatem por lá. O meu trabalho hoje ele é mais focado para empreendedores e empresários, né? Tenho feito um trabalho em empresas também, mas hoje o meu foco de mentoria da Power Persona, até eu já me confundindo. Da Power Persona são empresários, né, e empreendedores e muitas vezes até executivos também que querem trazer essa marca pessoal como ferramenta de negócio. Então, saber utilizar isso hoje com esse mercado digital é muito diferencial, né? Então, essa mentoria eu trago 2 tipos de formatos, uma mentoria em grupo. Então, eu normalmente fecho um grupo pequeno de 20 pessoas e aí faço uma mentoria exatamente como a individual, 6 encontros. A gente trabalha todas as ferramentas, mas também tem o processo individual, onde eu sou mais profunda, consigo entender mais sobre o negócio do cliente, sobre a percepção e a comunicação que ele quer passar. E a gente acaba trabalhando mais próximo, né? Então, porque é um trabalho individualizado. Não que os outros não sejam personalizados, eu consigo trazer ali uma personalização de entrega nas devolutivas do grupo, mas certamente o individual ele consegue entregar mais resultado mais rápido, né? Porque eu consigo fazer junto com o cliente. Sim. E com certeza isso reflete para o cliente. Então, os clientes, inclusive nós que estão assistindo agora, né?
essa entrega que o empresário, ele deveria, não, mas que quiser procurar o seu trabalho, com certeza ele está preocupado não só em vender mais, né, mas também com o cliente ali na ponta, né? Aquele que já é seu cliente. Então, tudo isso é uma preocupação para que no final tudo saia com mais qualidade, né, com mais enquadramento. Inclusive, eu quero deixar aqui um recado. Nós da Lercara levamos a Giza Ferreira. Foi mesmo. A Lercara está fazendo um excelente Ótima trabalho. Experiência. E a gente recomenda, hein? Ai, obrigada. Isso mesmo. E o empresário, que é meu cliente, certamente ele tem que ver valor no Sim. que eu faço, né? Então, realmente não é qualquer pessoa ainda que está preparada para ver valor numa simples aparência ou num simples comportamento, comunicação. As pessoas ainda acham que isso é muita futilidade, né? Mas todo o trabalho de venda, prospecção, ele é todo focado em cima desses 3 pilares, né? Uma aparência, um comportamento e uma comunicação adequada e muito bem orientada. Então, o meu cliente hoje, ele certamente é uma pessoa que está procurando passar por um outro nível. Perfeito. Né? E ele precisa realmente fazer algumas mudanças, e essas mudanças ele quer que seja estratégica, e esse é um caminho mais curto, né? Certamente a orientação vai ser para a vida. Porque a partir do momento que você passa por uma consultoria de personal branding, você começa a entender algumas coisas que antes você fazia no automático, mas hoje você já vai fazer com mais estratégia. E isso tem tudo a ver com mentalidade, Sim. que é o nome do nosso podcast, Mentes que Transformam. A Giza também transforma mentes, não é isso, Giza? Sem dúvida. E vamos lá, então, para uma pergunta que vai de encontro com o nome do nosso podcast. O que nos últimos anos transformou a sua mente? São tantas coisas que realmente eu tô com dificuldade de pensar em uma mais específica, mas algo que mudou muito na minha mente foi entender que a gente precisa criar hábitos para crescer, né? E tudo que a gente quer fazer de diferente, a gente precisa trazer isso para uma rotina. Os nossos desafios, as coisas que a gente não curte tanto fazer, ou que não está habituado, ou não tem tanta habilidade, a gente precisa trazer mais. E eu percebi que, de uns anos para cá, a minha mentalidade mudou muito quando eu aprendi a inserir na minha rotina de trabalho, de vida pessoal, desafios que antes eu fugia, né? Então, hoje eu trago isso como rotina e eu aprendi a gostar de algumas coisas que eu não gostava no passado. Então, acho que essa mentalidade de crescimento é muito importante para a transformação e para resultado, né? Sim. E pensar que se você quer chegar no outro nível, você vai ter que fazer algumas coisas que você não gosta. É desconfortável, né? Vai ter que sair da zona de conforto. Exatamente. Quando você quer atingir em qualquer área, né, Com Giza? certeza. Seja no seu planejamento financeiro, Exatamente. seja na sua saúde. Tem muitas coisas que a gente sabe que precisa ser feito e vai adiando. E a gente né? vai procrastinando, né? Então, colocar isso dentro da sua rotina é tão importante quanto fazer as coisas que você gosta. Exato. Então, acho que para mim foi isso que transformou aí. Muito bom. E é isso, Thiago. Muito bem, Giza. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada a vocês pela você oportunidade. esqueceu de deixar o @ do Instagram. @Giza Ferreira Consultoria. Muito bom. Muito bem. Ela vai estar também no nosso @Lercara Investimentos, Sim. nos nossos encontros que vamos ter lá. Acompanhe Sim. por lá também, não é isso? Muito Já bem. tivemos o primeiro, já está lá Já, registrado. isso mesmo. E é um E no grande- primeiro ela já transformou um monte de coisa lá naquele escritório. já. Vai continuar Graças transformando. a Deus. Tá só trazendo resultado. Obrigado Obrigada. pela presença, viu? Obrigada a Prazer ter vocês. você aqui com a gente. Capaz que isso. Obrigada, Giza.